Olá, graça e paz, tudo bem com você? Vamos à leitura de Gênesis capítulo 3, versículo 11 a 13. Quem disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore e que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A serpente me enganou. Respondeu a mulher: Foi por isso que comi do fruto. Após essa leitura do texto, nós gostaríamos de falar sobre a inauguração. A inauguração que acontece no capítulo 3. A inauguração do afastamento do homem de Deus, da sua alienação de Deus e a necessidade de redenção. Nós precisamos ver a dinâmica da queda: consciência, culpa e responsabilidade. Houve um dia em que o silêncio ficou pesado no jardim. Até então, tudo era comunhão, tudo era transparência, nada a esconder, nada a temer. Mas nós vemos que algo mudou. E o diálogo entre Deus, Adão e Eva revela que o pecado não produz apenas desobediência, ele inaugura uma nova condição espiritual, uma consciência ferida, uma vergonha inesperada e um coração inclinado a transferir culpa. Ou seja, o pecado ele não começou com um grito, ele não começou com uma situação alarmante aos olhos físicos, mas ele começou com uma escolha. E todos nós sabemos que toda escolha ela tem consequências. A pergunta a Adão, quem? Deus entra no cenário e faz uma pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu proibi de comer? Perceba, Deus não está perguntando, Deus não pergunta por falta de informação. Todos nós sabemos na revelação bíblica que Deus é onisciente, onipotente, onipresente e nada foge ao seu olhar. Ele pergunta por responsabilidade. A pergunta ela é pedagógica, é um convite à consciência. A nudez agora não é apenas física, ela simboliza vulnerabilidade, ela simboliza vergonha, ela sinaliza alienação, afastamento de Deus. Antes havia liberdade, agora há o medo. Antes havia comunhão, agora, como até falamos no vídeo anterior, há esconderijo. Ou seja, o pecado, ele produziu uma mudança interior. A mente, a vontade e os afetos foram afetados, os sentimentos, as sensações. Como afirmou João Calvino, um teólogo, o pecado não é apenas um ato externo. Ele corrompeu a natureza humana. Sproul disse o seguinte: disse algo muito importante e profundo: o maior problema do homem não é que ele peque, mas que raramente admite a profundidade de seu pecado. E então Adão responde: ele admite o fato, mas não assume o peso, não assume a responsabilidade. Ele diz: é a mulher que me deste. Percebe o movimento? Ele não apenas culpa a mulher, ele não apenas transfere a responsabilidade para a mulher, ele toca indiretamente em Deus. É como se dissesse: se tu não a tivesses dado, se tu não a tivesse colocado ao meu lado. Aqui nasce um padrão que atravessa a história humana e que parece que ficou impregnado em nosso DNA. Reconhecemos em alguns momentos o erro parcialmente, mas evitamos assumir a responsabilidade. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes fazemos o mesmo? Eu errei, mas eu fiz, porém, não foi bem assim. O pecado, ele gera defesa. A pergunta a Eva: o que foi que você fez? É interessante, porque Deus se volta para Eva: o que foi que você fez, Eva? Mais uma vez, não é
ignorância divina, é a estratégia pedagógica de Deus, é a estratégia de ensinamento de Deus, é oportunidade de arrependimento. E Eva responde: a serpente me enganou. Ela admite o ato, mas desloca também a culpa. Eu comi, mas a culpa não é minha, é da serpente. A dinâmica, ela se repete como aconteceu com Adão. Reconhecimento parcial, justificativa externa, resistência em assumir integralmente as consequências. A serpente tem o seu papel, ela é culpada? Sim, ela auxiliou na tentação. Mas isso não anula a responsabilidade pessoal. E aqui a Bíblia, a palavra de Deus, revela algo profundamente humano. Diante da tentação, eu, você, nós somos frágeis. Diante das consequências, somos defensivos. Nós, eu e você, nós preferimos justificar do que confessar. Nós preferimos explicar do que nos humilhar. E assim a queda vai se aprofundando. Um abismo chama outro abismo. O que a queda inaugura? A queda não foi apenas um evento histórico. Foi uma mudança estrutural na essência, na condição humana. Ela inaugura 3 realidades profundas. Dá início, primeiro, a consciência alterada. Ela mudou. As percepções de Deus e de si mesmo mudaram. Surge a vergonha, surge o medo, surge a sensação de exposição. Estamos expostos, estamos frágeis. E segundo, ruptura relacional. O ser humano se esconde de Deus e logo começa a acusar o outro, começa até a acusar um pouco Deus. Ou seja, o pecado rompe verticalmente e horizontalmente. Terceiro, nós vemos a evasão de responsabilidade. A defesa substitui o arrependimento. Ao invés de nos arrependermos, nós nos defendemos. A explicação, ela vai substituir a confissão, porque seja sincero comigo, sejamos sinceros uns com os outros. Existem coisas que não, por mais que venhamos a explicar, o que deveríamos fazer era confessar os nossos pecados. E aqui está a tragédia. O pecado não apenas nos afasta de Deus, ele altera a maneira como lidamos com os nossos próprios erros, com os nossos próprios pecados. Antigamente, antes, quando estava no jardim, antes do pecado, a comunhão era fonte de força, era vigor e identidade. Ao romper essa comunhão, se inaugura alienação, surge o vazio existencial e se inaugura a necessidade urgente de redenção. A história se repete. Essa não é apenas a história de Adão e Eva, é a minha, é a sua, é a nossa história. Quantas vezes nos escondemos? Quantas vezes culpamos circunstâncias, pessoas, passado, ambiente e até o próprio Deus? Quantas vezes usamos argumentos sofisticados para evitar uma simples frase: eu errei, eu pequei. Deus ainda pergunta: quem te disse? Quem? O que foi que você fez? Essas perguntas, elas ecoam hoje, não para humilhar, mas para restaurar. Porque a restauração começa onde termina a defesa. A humanidade está na defensiva, tentando fugir de Deus, ao invés de buscar a restauração. E a resposta definitiva é Jesus. Jesus. Jesus e Jesus. Você pode fazer parte de estruturas, você pode fazer parte de instituições, você pode fazer parte de uma religião, mas a resposta definitiva é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Verbo que se fez carne. O bom e único pastor, Jesus. E aqui a história muda de tom. Se na queda houve transferência de culpa, na redenção, na cruz, houve transferência de graça. Jesus é a resposta definitiva, dinâmica da queda. Onde Adão disse: a mulher que me deste, Jesus disse: eu assumo. Onde houve fuga, ele permaneceu, ainda que teve aquela luta, não é verdade? Antes
de ir para a cruz no Getsemane. Onde houve vergonha, ele suportou a cruz. Onde houve alienação, separação de Deus, ele abriu caminho de reconciliação, possibilidade, oportunidade. Na cruz não houve justificativa, houve entrega. Ele não disse, não foi bem assim. Ele não desviou responsabilidade, ele assumiu voluntariamente aquilo que não era dele. Houve transferência de culpa, ele tomou sobre si a minha, a sua, a nossa culpa. Onde havia vergonha, ele trouxe cobertura. Onde havia ruptura, ele trouxe reconciliação. A cruz é o oposto da queda. Na queda, o homem tenta ser como Deus. Na cruz, Deus se entrega por mim, por você, por nós, pelo homem. Na queda, a defesa. Na cruz, a sacrifício. Na queda, a alienação, a separação entre o homem e Deus. Na cruz, a comunhão restaurada. Concluímos. A pergunta de Deus continua ecoando, continua vindo aos nossos corações, às nossas almas, aos nossos ouvidos. Quem? O que foi que você fez? Mas agora ela vem acompanhado ainda mais de graça. A restauração começa quando deixamos a defesa e assumimos a nossa responsabilidade. Eu sou pecador, estou alienado de Deus, estou separado de Deus e quero me arrepender dos meus pecados e ir e me prostrar diante de Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Assumimos nossa responsabilidade e corremos para a cruz, porque ela está hoje vazia, porque Jesus morreu no meu e no seu lugar, derramou o seu sangue por mim e por você, para que pudéssemos deixar a alienação e estarmos em comunhão verdadeira com o Pai. Corremos para a cruz, porque onde há confissão verdadeira, há perdão real. Onde o pecado inaugurou a vergonha, Cristo inaugurou a redenção. O jardim conheceu a queda, o Calvário revelou a resposta. E hoje a escolha continua diante de nós. Defesa, justificativa, explicação ou arrependimento? Fuga ou restauração? A cruz, o sacrifício de Jesus na cruz nos chama e nela a comunhão é restaurada, porque o nosso Redentor é Jesus e ele não está mais na cruz, a cruz está vazia, ele morreu e ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por nós e um dia voltará, mas aprove a coração de Deus nos enviar o Paráclitos, o Espírito, outro Consolador, para estar conosco, para testificar de Jesus, para nos aplicar em nós a salvação, para realmente nos santificar e vivermos o céu aqui na terra. É nele, em Jesus, que há comunhão restaurada e certeza de vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.